Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Esta noite, nós vamos falar sobre o tema famílias ouçam a voz de Deus. Diz assim a palavra de Paulo aos Hebreus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele falou no passado, ele está falando hoje. Vamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a glória, Senhor a quem nós amamos de todo o coração, não tivemos apenas uma experiência com Deus, é verdade que somos experimentados, mas tivemos uma mudança, uma regeneração, um novo nascimento. Estávamos mortos, temos vida. Andávamos segundo o mundo, estamos no reino. Éramos filhos da ira, hoje somos da graça do Senhor. Que obra maravilhosa, que Deus precioso nós temos, o único e o verdadeiro. Fala-nos, ó Pai, esta noite. Revela-te à igreja. Mostra, Pai, o que é e como se ouve a tua voz, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado. Meus amados irmãos, minha família, povo eleito, povo escolhido, aqueles que são a noiva de Cristo, aqueles que são cartas escritas pelo Deus vivente, são selo deste apostolado, são corpo de Cristo, são igreja, são meus filhos na fé. Meus amados irmãos, eu não sei quantas pessoas já tiveram oportunidade de ir a um banco ou a uma casa de câmbios para adquirir ou vender uma moeda, uma nota de qualquer valor. Não sei se você já teve ocasião de ter esse tipo de experiência. O caixa do banco, ele pega a nota, como eu tenho aqui uma nota, tenho aqui outra nota, e ele consegue identificar pelo tato, rapidamente olhando, o que é uma nota falsa e o que é uma nota verdadeira. Eu já tive essa experiência. Então, como é que o indivíduo que mexe em dinheiro consegue identificar uma nota que é falsa igualzinha a uma nota que é verdadeira? Primeiro, pelo contato. Depois, porque ele está familiarizado. Ele está familiarizado. Ele agarra nesta nota, de tão familiarizado que ele está, e diz: não, esta nota aqui é falsa. Ele agarra e diz: não, esta nota aqui é a verdadeira, porque está familiarizado. Assim, num banco, numa casa de câmbio, todas as vezes que surge uma nota falsa, imediatamente ela é reconhecida, porque o agente do banco ou da casa, ele está familiarizado com as notas. Assim é, de uma forma de ilustração, a forma de nós ouvirmos a voz de Deus. Você tem que estar familiarizado
para dizer esta é a voz de Deus ou esta não é a voz de Deus. Então, como é que eu tenho a certeza que o que eu estou ouvindo é a voz de Deus? O que é o caixa do banco? Ele está o quê? Familiarizado. Ele está habituado. Ele criou intimidade com as notas para dizer esta é uma nota verdadeira ou esta é uma nota falsa. Assim é conosco. Quando nós estamos familiarizados com o que Ele diz em sua palavra, facilmente, se você ouve uma voz, você diz esta é a voz de Deus, ou você diz esta não é a voz de Deus. Nós reconhecemos a voz de Deus se o que ouvimos está em linha com a palavra. Esse é o primeiro segredo que eu quero lhe revelar esta noite. Quando alguém diz, o Senhor me diz, ou este é o Senhor, assim diz o Senhor, se o que se ouve não está em linha com a palavra, não foi o Senhor que falou. Ou foi a carne da pessoa, ou foi o diabo que falou, ou foi alguém que falou, mas não foi Deus que falou. Deus não se contradiz. Então, o Senhor esta noite vai nos falar a todos nós, ou por forma audível, ou inaudível. Mas aquilo que você vai ouvir tem que estar em acordo e em linha com a palavra de Deus. Por que o Espírito trouxe esta palavra? E eu vou continuando repercutindo a palavra às quartas-feiras sobre ouvir a Deus. Porque nós vivemos num mundo cheio de vozes. Vivemos um mundo cheio de vozes. A novela tem uma voz, o jornal tem uma voz, a televisão tem uma voz. Olha como é que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 10 e 11. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Ou seja, qualquer voz que você ouça, ela tem um sentido. E ele diz no versículo 11: se eu, pois, ignorar a significação de voz, eu serei um estrangeiro para aquele que fala, e ele um estrangeiro para mim. Então vamos só a título de entendimento nesta hora. Chega alguém e diz assim: olha, casamento pode ser gente de Deus com gente do mundo. É tradição, todo mundo está fazendo isso. Isto é a voz de Deus ou não é a voz de Deus? Por quê? Porque a Bíblia diz que casamento tem que ser luz com luz, fé com fé. Quando alguém vem e diz, o Espírito Santo me mostrou, eu vi as almas dos cristãos no inferno. Isto pode ser a voz de Deus ou não? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que o inferno é para o diabo e os seus anjos, e que os justos serão promovidos à eterna glória, ao seio de Abraão, ao paraíso. Então, quando você começa a entender as vozes que estão hoje no mundo, levanta-se uma voz e diz assim: olha, se promovermos uma festa para mostrar a ideologia de gênero, olha, o rapazinho não nasce rapazinho, a menina não nasce menina, eles é que vão definir aos 5 para os 6 anos, por causa do gênero. Isto é de Deus ou não é de Deus? Não é de Deus, porque a Bíblia diz: Deus fez macho e fêmea. Se alguém chegar e disser a você: perdeste, Deus me disse que você perdeu a salvação, isto é voz de Deus ou não é voz de Deus? Porque a Bíblia diz: das minhas mãos. Então não é voz de Deus. Como é que eu posso explicar isso no meu dia a dia? Porque eu estou o quê? Familiarizado com a
palavra. Porque eu entendo hoje que existem muitas vozes. Bispo, por gentileza, retorna ao versículo 10, que ele diz: há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo. Muitos tipos de vozes. Nenhum deles, contudo, sem um sentido. Há vozes que vêm do Espírito, há vozes que vêm do mundo, há vozes que vêm de Satanás, há vozes que vêm da carne. Você sabe que isto de estar familiarizado com o dinheiro é uma explicação e uma ilustração óbvia, porque quem está familiarizado com o dinheiro, ele pega e diz: opa, isto é falso, isto é verdadeiro. Quem está familiarizado com a voz de Deus, com aquilo que a palavra do Senhor revela, ele sabe em qualquer momento se aquilo que está ouvindo vem de Deus ou não. Mas isso tem que estar o quê? Treinado, familiarizado. A Bíblia fala de um jovem, de um menino, que foi entregue pela sua mãe. A mãe se chamava Ana, e o menino se chamava Samuel. E Deus deu aquela gravidez a Ana, e Ana disse: se tu me deres um filho, eu vou entregá-lo para ele ser criado pelo profeta. E aí entregou ao profeta Eli. E ele tem uma experiência aqui tremenda, até ele entender o que era ouvir a voz de Deus ou não. Vamos ver isso, por favor. 1 Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado ao sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, porque tinha glaucoma a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. O Senhor chamou: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Versículo 5. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar. Ele se foi e se deitou. Versículo 6. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E tornou o Senhor, segunda vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ainda não conhecia o Senhor. Ainda não lhe tinha sido manifestada o quê? Aqui está o segredo. Olha, se eu estou numa igreja onde não é pregada a palavra, revelada a palavra, ensinada a palavra, eu nunca vou entender o que é a voz de Deus, porque a voz de Deus se revela pela palavra. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque não lhe tinha sido manifestada a palavra. Você se lembra o que disse Oséias? O meu povo tem sido destruído porque lhe falta palavra do conhecimento. Então, como a palavra não tinha sido revelada, quando ouvia aquela voz: Samuel, Samuel, ele pensava: é o profeta que está me chamando. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e este se levantou e foi a Eli. E ele disse: eis-me aqui, Eli, tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor ali, e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu. Ele já estava o quê? Familiarizado. Já sabia que aquela voz
era a voz de Deus, porque era a palavra revelada. E este respondeu: fala, Senhor, o teu servo ouve. Até então ele tinha cera nos ouvidos, tinha escamas nos olhos, tinha véus no coração. Ele não entendia da palavra. Logo, ele, quando ouvia a voz que era de Deus, ele achava que era do profeta Eli. Isto é muito interessante, amado, porque você veja, Deus apareceu a várias pessoas, e algumas pessoas na Bíblia não conseguiam entender que era Deus que estava falando. Veja, por exemplo, com Gideão, Juízes 6:17, quando Deus chamou Gideão, Gideão respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Veja a ousadia, Mauro. Deus fala a um homem, e a pessoa diz: peraí, se és tu realmente a falar, eu quero um sinal. Porque ele não era familiarizado com a voz de Deus. Então disse: Senhor, se és tu que estás me falando. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: se há um legado e uma herança que eu estou deixando na tua vida, e na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, e nós estamos passando de geração em geração, é que ouvimos a voz de Deus sem duvidar. Quando Deus fala, esta igreja diz amém. Se está na Bíblia, isto é fundamental para a sua vida espiritual. Então, como é que nós podemos saber se estamos ouvindo a voz de Deus ou não? Então eu acho que é fundamental você não faltar aos cultos, você vir, ouvir, porque todos os nossos cultos, domingo o bispo me passou aqui, o senhor acabou de pregar durante o dia 104 versículos. Não é que todos tenham guardado os 104 versículos, mas alguns dos versículos ficaram no teu coração. E quando vier uma voz que chegue a você e diga: Deus me disse, se você já está familiarizado, você sabe se foi Deus ou não Deus que falou, ou não foi Deus que falou. Então como é que nós podemos saber se estamos ouvindo a voz de Deus? Primeiro, nós somos diferentes de Samuel e de Gideão, porque nós temos as Sagradas Escrituras, e através do conhecimento das Sagradas Escrituras, quando se ouve uma voz, seja ela profética ou não, nós vamos saber dizer: isto está de acordo com a Bíblia. Olha o que disse Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Diga comigo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não há perfeição e ninguém estará capacitado a servir a Deus se a palavra não lhe for revelada. Você sabe que eu conheço pessoas que têm 10, 20, 30, 40 anos de obra de Deus e não conhecem nada da Bíblia Sagrada, ou seja, não conhecem a voz de Deus. Porque não há mensagem cristã sem Cristo, não há igreja cristã sem mensagem cristã, sem a revelação da palavra. Então diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Qualquer decisão na vida, você precisa de ouvir a voz de Deus. Então ouça o que a Bíblia fala, ouça o que a Bíblia revela. Deus não nos dirige a qualquer coisa se isso que Deus está dirigindo vai contra o que Ele prometeu na palavra. Deus não envia ninguém ou não dirige uma vida para você cair num cadafalso. Deus não é homem para mentir, nem é filho do homem para prometer e não cumprir. Então, quando você tem a segurança do que você sonhou, do que você pensou, do que você ouviu,
está em linha com a palavra, foi Deus que te falou. Estou confuso, não foi Deus que falou, porque Deus não é um Deus de confusão. Isto é muito importante. Qualquer coisa que Deus dirige ou dirija, não pode ser contra o que Ele prometeu na palavra. Se Ele promete cura, amado, Deus não pode dizer: esse tumor que você tem, esse câncer que você tem, é para a minha glória. Isso não é Deus. Ou pode ser Deus? Não é Deus. Porque Ele disse: pelas minhas chagas fostes sarado. Então eu tenho muita paz no meu coração quando as coisas que eu me proponho ou que eu ouço de Deus estão em linha com a palavra. Senão nós nos enganaríamos a todos, não é verdade? Segundo lugar, como é que nós podemos saber que estamos ouvindo a voz de Deus? Nós temos que conhecer como reconhecer. E veja que Jesus disse isto em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. As minhas ovelhas, o lobo não ouve a voz de Deus, o cabrito não ouve a voz de Deus, ele tropeça na palavra, mas as minhas ovelhas ouvem. E diz o versículo 26, você não crê, vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora veja o que Deus recomenda na palavra, versículos 13, 4 e 5. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe... O quê? Eu reconheço porque eu estou o quê? Familiarizado. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Quer dizer que há uma voz estranha e há uma voz de Deus, porque diz a Bíblia, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Então significa, quanto mais você ouve a palavra, mais você está identificado e familiarizado com a voz de Deus. Eu tive uma experiência muito interessante, já contei aqui, aliás, eu já tive desta natureza várias experiências, mas uma foi muito interessante. Um dia eu estava saindo do sítio em Saquarema dos pais do meu filho, do meu genro, e era de noite, e eu me perdi na ruazinha que era para sair, eu me perdi, e eu andei no meio do mato, estava com a bispa, no meio do mato, e disse, meu Deus, onde é que eu estou, não sei onde é que eu estou, e eu vi uma luz, bem fraquinha lá no meio, e eu fui com uma caminhonete, e eu cheguei ali, tinha um barzinho, mas no meio do mato, com uma luzinha incandescente, pequenininha, e eu falei assim, boa noite, companheiro. Tinha uns senhores lá dentro. Eu falei, boa noite, companheiro, como é que você vai para o Rio de Janeiro? E saiu um senhor estranho de barbas e falou assim, apóstolo Miguel Ângelo. E eu disse, meu Deus, ainda bem que ele sabe quem eu sou, né? Vai me sequestrar, dar um tiro na tola, alguma coisa. E eu disse, mas... Aí ele veio, se aproximou, eu subi um pouco o vidro, porque era estranho o homem, e ele chegou e disse, eu ouço todos os dias a tua voz na rádio El Shaddai. Gente, no meio do nada, no meio do mato, eu falei, companheiro, ele disse, é o pastor Miguel Ângelo. Então, por quê? Porque diariamente ele ouve a minha voz e guardou. Então, nós temos que conhecer como reconhecer. Lembrando que quem é ovelha só ouve a voz de Jesus. Só ouve a voz de Jesus. Quando vem uma pessoa que quer semear contendas, um fofoqueiro, por que eu digo não e rechaço? Porque eu sei que ali não está a voz de Deus. E onde não está a voz de Deus, amado, vou lhe dizer uma coisa, 99% está a voz do diabo. Terceiro lugar, para eu me familiarizar com a voz de Deus, eu tenho que estar familiarizado com a palavra. Terceiro lugar,
eu tenho que ter tempo a sós com Deus, eu tenho que meditar na palavra, eu não posso me conformar com o mundo. O que disse Paulo? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para você poder experimentar o que é bom, perfeito e agradável dentro da vontade de Deus. Então, se eu tenho tempo com Deus, se eu medito na palavra, se eu conheço a palavra, se eu tenho tempo a sós com Deus, a palavra é a forma de eu me familiarizar com Deus, de eu ter intimidade com Deus. Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e aos quais Ele dá a conhecer a sua aliança. Não é isto maravilhoso? Você teme a Deus, você tem intimidade com Deus, Deus começa a falar pela palavra. Por que há muitas pessoas que têm medo de ouvir a voz de Deus? Porque quando Deus fala, amado, é irresistível. Você não pode negar. Se Deus te fala, amado, acabou. Haja o que acontecer, haja o que houver, quando Deus está agindo, ninguém pode impedir. Então, quem tem intimidade com o Senhor e com a sua palavra, facilmente ele reconhece a voz de Deus. Então vamos lembrar, ele falou, disse Paulo aos Hebreus, de muitos modos, falou pelos profetas, ele fala pela Bíblia hoje, ele fala a nossa consciência, ele fala ao nosso coração, ele fala por circunstâncias, ele fala por situações, por sinais, por profetas, por pregadores. Se você tem familiaridade com Deus, você diz, é Deus que está falando. Então, se Deus tem algo para falar, Ele se faz ouvir. No Velho Testamento, vamos lembrar, Ele falava por profetas escolhidos, falava por visões, falava por revelações, por sonhos, falava pelo Urim, pelo Tumim. Mas no Novo Testamento, diz Hebreus 1:2, nestes últimos dias Ele fala pelo Filho, a quem constitui herdeiro. Pastor, mas como é que o Filho fala? O Filho é o verbo é a palavra. Ele fala pela palavra. Atos 2:42 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, veja, doutrina dos apóstolos, fundamental, você ser cuidado com a doutrina. Nesse caso, como nós somos da Reforma, a doutrina do apóstolo São Paulo, porque ele é o arquiteto da igreja, ele lançou os fundamentos da igreja. Então, mas ele fala também pelo Espírito Santo, claro. João 16:12-15 diz, tenho ainda muito que vos dizer, vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, vos há de anunciar. Versículo 15, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Também, o Espírito Santo fala durante o culto. Sabe, às vezes o Espírito me fala no louvor. Uma letra, às vezes um insight de um hino, e o Espírito está falando, amado. Agora, que você não pode nunca mais na vida é ouvir a voz de Deus através do estudo da palavra e dizer, não foi Deus que me falou. Se você está em linha com a palavra, diz que Jesus fala nos últimos tempos, Ele fala, você não tem Jesus aqui fisicamente, mas Ele é o verbo, Ele é o logos, da palavra grega. Logo, se você está falando em cima da Bíblia, é Jesus que está falando, você não pode negar. Provérbios 29:18, não havendo profecia, não havendo revelação, o povo se corrompe. Quer dizer que, se você está no ministério onde não há palavra, onde não há revelação, onde não há profecia, onde não há discernimento de espíritos, há corrupção, o povo se perde. Oséias disse, e repito, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento, lhe falta intimidade, lhe falta familiaridade com a palavra do Senhor.
Então, hoje, Deus fala e se revela através de quem? Como é que Deus fala à igreja? Através dos apóstolos, dos profetas, dos pregadores. Se a fonte, atenção, se a fonte é de Deus. Porque às vezes eu estou na passagem aí, ultimamente nem tenho tido tempo para isso, mas muitas vezes eu andei num sábado, por exemplo, no canal com o meu controle, e eu entrava numa situação e dizia: isto não é Deus que está falando, não pode ser Deus que está falando, porque tudo o que esse indivíduo disse contradiz a Bíblia. Se contradiz a Bíblia, não é o Pai que está falando, não é o Espírito Santo que está anunciando. Então, Romanos 10, 11 diz assim: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ora, se eu sou fiel, se eu tenho familiaridade com a palavra, se eu tenho intimidade com o Senhor, se eu sou um homem de oração, busco a revelação da palavra, estou no ministério onde se prega a palavra viva, eu não posso ser confundido. Porque um dia veio aqui uma senhora e disse, eu estava aqui em cima do altar e disse: por favor, o senhor pode descer que eu tenho um recado de Deus? Eu disse: interessante, nunca vi esta senhora em nenhum lugar. E eu desci, eu disse: se for de Deus eu recebo, se não for de Deus não recebo. E ela disse: o Espírito. E eu disse: em nome de Jesus. E ela, pum, caiu aqui, rolou por aí. Era o diabo que vinha me falar, amado. E você sabe, o diabo está falando na televisão, nas novelas, está induzindo: é arte, não tem nada a ver, a criança pode pegar um corpo nu. Não, mas o que tem a ver botar um Cristo com instrumentos eróticos e uma hóstia sagrada com palavrão? Isso é tudo arte. Arte para quem não tem temor a Deus, amado. Então eu sei quando Deus está falando, se é ou se não é, amado. Quando Deus diz: Miguel, rechaça, eu rechaço. Pastor, mas o senhor é sempre muito radical. Olha, não fora eu radical, eu não poderia estar aqui hoje. Então disse: quem crê, a Escritura diz. Então sempre a nossa vida está ligada a quê? A Escritura. A Escritura diz: todo aquele que crê nas Escrituras, crê em Jesus, não é confundido. Ele diz no versículo 12: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam as boas novas. Então, meu amado, se você crê, é porque você teve alguém enviado para lhe fazer crer. Esta palavra enviado vem do original grego apostolon. O apostolon é o enviado por Deus para pregar as boas novas, a revelação da graça do Senhor. Então diz que se não houver quem pregue, como é que as pessoas... Se não houver quem pregue o quê, amado? As Escrituras sagradas. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Então Deus fala pela palavra, Deus fala ao nosso coração, Deus fala à nossa mente, Deus fala de forma audível, Deus fala de forma inaudível. O Espírito Santo faz recordar tudo. E Deus, eu vou lhe dizer agora um outro segredo: para momentos cruciais da vida, Deus sempre dá uma palavra na Bíblia Sagrada. Pode escrever o que eu lhe digo. Sabe aquele momento que você está desesperado: meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu vou lhe dizer uma coisa: se você tem intimidade com Deus, Deus vai te dar uma palavra que vai refrescar o teu coração, dar segurança, sabe, consolar as tuas lágrimas, fortalecer o teu coraçãozinho. Deus sempre fala pela palavra nos momentos cruciais. Sempre fala. João 14, 26 diz: o Espírito Santo
mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Pois o Espírito Santo é que trabalha nessa hora. O Espírito Santo fala pela palavra. Nada pode contradizer a palavra. Olha, amado, você está aqui com sonhos na tua vida, tens projetos, e eu vou dizer uma coisa: quanto mais você se agarrar a esta palavra, quanto mais você amar a Bíblia, quanto mais você realmente se devotar à palavra, você terá uma âncora para a tua alma segura e firme. O teu barco não bate na rocha, não bate. Agora eu quero mostrar-lhe o outro lado da moeda, que é importante eu lhe explicar isto, porque atrás de uma aparente nota verdadeira, olha aqui, você tem aqui a verdadeira e tem uma falsa. Então, eu quero lhe dizer exatamente que no meio dessas vozes, existem muitas vozes falsas. Jeremias, o profeta, 13, 14, assim: então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis a espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Versículo 14: disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do seu íntimo é o que eles profetizam. Então, isto aqui é importante. Ouça, querido irmão, amada irmã no Senhor, ouça. Havia profetas no passado que falavam em nome de Deus, que Deus nunca os enviou a falar, não lhes deu ordem, tinham uma visão falsa, eram adivinhadores, falavam por vaidade e por engano do seu íntimo, o que a Bíblia chama em Mateus, Marcos, Lucas e João dos falsos profetas. Então nós temos que estar atentos, porque nós vivemos numa sociedade que é bombardeada por rádio, por televisão, o dia inteiro, é gente se dizendo de Deus, é gente que viu, é gente que aconteceu, eis que vi, eis que não vi, e você muitas vezes está em casa, liga o seu rádio, liga a sua televisão, e você fica impressionado. O próprio Jesus disse que haveriam pessoas que chegariam junto dele e disse: mas eu profetizei, eu expulsei demônios, eu curei pessoas. E Jesus disse: eu nunca te conheci, servos malditos. Jeremias 28, 9: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, se de fato foi enviado pelo Senhor. Jeremias 28, 1: no mesmo ano do princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, 1 ano e quarto, no 5º mês, Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque eu quebrei o jugo da Babilônia. Então respondeu Jeremias o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta: amém, assim faça o Senhor, confirma o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia este lugar os utensílios da casa do Senhor e dos exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim, antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, profetizaram mal, peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou.
E falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. Jeremias o profeta se foi tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias o profeta quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio esta palavra do Senhor dizendo: vai e fala a Ananias dizendo: assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei cinzas de ferro. Versículo 14: porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhes dei animais do campo. Versículo 15: disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te ouviu, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Versículo 16: pelo que assim diz o Senhor, eis te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Versículo 17: morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Então eu queria terminar dizendo: Ananias contradiz o que estava escrito na palavra do Senhor. Ele incitou o povo a rebeldias. Então Deus não fala sempre o que queremos ouvir, Deus fala sempre o que Ele quer revelar. Então, quando veio a palavra por um profeta, Deus revelou ao verdadeiro profeta: esse homem está mentindo. Então eu queria terminar lhe dizendo: meu amado, as famílias desta igreja estão sendo ensinadas a ouvir a voz de Deus, a viver a palavra e a rechaçar o que está no mundo. Tu terás segurança com isto, porque quando se ouve a voz de Deus, a glória de Deus se manifesta. Todas as vezes que Deus fala, o resplendor da sua glória se manifesta e a palavra se cumpre. Ele disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, ela se cumprirá e tem desígnios que se cumprirão. A palavra de Deus, amado, não é a nossa palavra. Ele disse: os meus pensamentos são mais altos que os teus caminhos não são tão altos como os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos. Jeremias 29, ele disse: eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, são de paz, para te dar o que deseja o teu coração. Então eu termino dizendo: amado, ainda bem que você está ouvindo a voz de Deus aqui dia a dia. Cada reunião deste ministério, você vai se familiarizando mais com a voz de Deus, você vai aprendendo mais a conhecer, você vai rechaçando o mundo, você vai entender quando é Deus, o que é o pacto, o que é a nova aliança, o que é a palavra predestinada de sabedoria, e desta forma, os teus músculos espirituais serão muito mais fortes. Contra você não vale encantamento. Assim diz o Espírito do Senhor, assim diz o Espírito da graça de Deus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Curva a sua cabeça, amado. Senhor Jesus, eu te dou graças. Eu te dou graças, Pai, porque em particular eu te louvo porque o Senhor sempre me fez entender a sua voz. Quando tu me disseste: largue a diretoria dessa empresa, porque eu te chamei para seres meu pastor lá na Ilha do Governador, eu não hesitei. Eu larguei a diretoria de uma empresa e eu fui para um momento de deserto. E logo nos primeiros dias eu disse: Senhor, tu me disseste que diretamente darias tudo à minha pessoa, e agora o que eu faço? E não demorou um dia, quando bateu na minha porta um homem que diz: Deus me enviou para que você tenha um lugar para pregar naquele colégio. E aí começou a minha intimidade com Deus. Desde a construção da Ilha do Governador, Pai. Quando passamos para o Cinema Piedade, Pai, todo mundo achou que seria um absurdo, todo mundo ficou confuso.
E lá estava Deus falando aos corações. Lá estavas tu, Senhor, revelando ao meu coração a segurança. Onde tu disseste, ali está o terreno onde construirás um monumento à minha glória. Parecia tudo impossível, Pai, mas tu falaste e se cumpriu. Quando veio o plano Collor, que ninguém tinha dinheiro no Brasil, Senhor, e eu no início desta construção, tu enviaste os corvos, tu enviaste pessoas que não eram nem da salvação, para dar dinheiro para se construir esta igreja. Tu disseste, não pare, meu filho, eu vou te honrar. Tu és perfeito, Pai. Quando tu ages, quando tu falas, ninguém pode impedir. Assim, com alegria recebemos este ensinamento. Ao ouvirmos a voz de Deus, nós sempre diremos, sim, Pai, estou aqui, envia-me a mim, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor. Bispo, vamos ficar de pé. Nosso Bispo Nacional vai dar a bênção final. Graças a Deus. Estendam suas mãos para o altar. Deus soberano, Deus amado e bendito, como é bom, Senhor, estarmos na Tua casa. Como é bom, Senhor, aprendermos a Tua vontade, termos intimidade contigo. É com esta sabedoria, é com este alicerce espiritual, é com esta musculatura espiritual que nós sairemos nesta noite, para conquistarmos, para vencermos, para tomarmos posse daquilo que é nossa herança. Por isso, declaramos que os teus anjos estarão ministrando em nosso favor. Aonde estivermos, Senhor, anjos de Deus estarão ministrando, estarão nos protegendo, nos guiando e nos levando em perfeita vitória, para que possamos desfrutar de um resto de semana maravilhoso e de uma noite poderosa. Que a tua graça, a paz, o amor, as doces consolações do Espírito se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas, e que possamos diariamente testemunhar esta intimidade contigo. Assim, com fé nós oramos e declaramos, e o povo vitorioso de Deus diga amém e amém. Graça e paz a todos, uma noite vitoriosa.